E aí, meus queridos, boa tarde, paz Deus para todos. Sejam bem-vindos ao nosso Instagram, Inconformadamente Inconformados. Espero que vocês tenham tido um fim de semana extraordinário. Eu tive um fim de semana extraordinário, uma turma maravilhosa. Que turma maravilhosa a turma desse último método, gente. Foi surreal, vocês não têm ideia. Foi assim, foi forte demais. Estou muito feliz. Uau! Primeiro dia de desbloqueio foi tão forte, e que tem um rapaz chamado Thiago, ele participou e a primeira coisa que ele falou no método foi que ele não conseguia chorar. E aí no primeiro desbloqueio, na hora que nós abrimos as câmeras, a primeira pessoa que estava chorando e não conseguia nem falar era o Thiago. Cara, foi assim, foi surreal, transformador. Acho que foi o primeiro método que eu deixei assim até o Espírito Santo me visitar de uma forma tão grande que até em línguas eu falei. Ai, foi muito forte. E foi muito forte mesmo. Se tiver alguém da turma aí, parabéns. Foi uma turma que se entregou demais. Para vocês terem uma ideia, foi tão intenso que o curso ele é de sábado, né, de segunda a sábado, né? E ainda ficou faltando matéria. Eu vou ter que dar mais uma aula hoje, porque ficou faltando matéria ainda, porque foi tão intenso que o assunto se prolongou demais. Foi muito gratificante mesmo. Casamento restaurado, 7 anos já de problemas conjugais no casamento. A irmã estava com as malas prontas para ir embora de casa e o método veio e quebrou tudo que tinha que quebrar e arrebentou. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Vamos apertar esse avião e esse coração, tá bom? Eu não aceito que vocês não compartilhem agora essa live. Eu não aceito. Não vou concordar com vocês, vou ficar inconformado com vocês se vocês não fizerem isso aí pra nós, tá bom? Então, aperta esse avião, aperta esse coração. E eu tô preparando aqui o curso do conflito. E já vou falar pra vocês, quem for participar é melhor se preparar, galera. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Só aqui, ó. Olha isso aqui. Ó, tudo isso aqui, ó. Que não dá pra ver aqui, tem umas 20 páginas só da primeira aula, hein? Só da primeira aula, ó. Quais matérias? Libertação espiritual, conhecimento, o que são anjos e demônios, o que são espíritos, salvação, quem é justificado, quem não é, tricotomia do homem, tricotomia de Deus, verdade paralela. Gente, vai ter muita matéria nesse curso. Mundo espiritual, mundo natural, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Ixi, é tanta coisa aqui, gente, ó. A mediunidade. Se eu falar pra vocês que todos nós somos médiums, será que você vai crer? Vai ser forte isso aqui. Eu vou explicar pra você o que é nascer de novo. Você não sabe o que é nascer de novo. Corpo natural, corpo espiritual. Ó. Você não tem ideia do que vai vir nesse curso. Vai ser Pancana Style. A Larissa falou que já tá dentro já. Beleza? Então vamos aí, gente. Aperta esse avião, aperta esse coração. Hoje nós vamos ler aí Eclesiastes capítulo 5, né? Nós paramos no 4. E aí começou o curso. Quando tem curso, geralmente eu não consigo fazer live ao mesmo tempo, porque fica muito pesado, né? Eu tenho que guardar a voz aí pra galera. Mas aperte esse avião, aperte esse coração. Deixa eu compartilhar aqui pra galera. Deixa eu compartilhar. Gente, essa turma foi muito top. Gente do céu, eu tô impactado com essa turma até agora. A entrega, a conexão deles, nossa, foi muito bacana. Eles a forma como eles também fizeram amizade entre eles. Todos num só intento. Teve gente dos Estados Unidos, teve gente de outros países também. Foi muito legal. Teve uma família quase inteira que fez. Foi muito forte. Quem não fez, que tá na live, faça. Olha o Thiago aí, ó.
Não, gente, foi pra quebrar mesmo. Essa turma foi top. Todas as turmas têm as suas particularidades. Essa turma foi sensacional. Eu tô muito legal. Beleza? Vamos lá então ler aqui. Vamos começar aí Eclesiastes 5, beleza? Ó a Adriana aí, a filha da Adriana fez. Minha filha está outra pessoa. Pois é, isso aí. Eu falo, vocês não acreditam em mim. Vocês não acreditam. Vocês têm que acreditar, rapaz. Vamos embora. E pior que eu ainda jogo a proposta. Se você fizer o método e você não gostar, eu te devolvo seu dinheiro. Eu devolvo seu dinheiro na hora. Não tem nem questionamento. Beleza? Vamos lá então, 5 de Eclesiastes. E diz aqui: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Uau! E esteja mais pronto a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, porque eles não sabem que fazem mal. Não te precipites com a sua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar qualquer coisa diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, que sejam poucas as tuas palavras. Porque o sonho vem através da multidão de negócios, e a voz do tolo é conhecida pela multidão das palavras. Vamos ficar aqui nos primeiros 2 versículos, ok? Então Salomão diz: guarda o teu pé. Guarda o teu pé por quê? Por que o seu pé? Salomão, quando fala isso aqui, ele fala baseado no que Deus tinha demonstrado quando Moisés ele ia subir o monte, tá bom? Na hora que Moisés ele ia subir o monte, Deus falou para ele assim: descalça os seus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. E o que tem a ver os pés? Por que os pés? Não poderia ser as mãos, não poderia ser os olhos, não poderia ser o corpo, não poderia ser outra parte do corpo, mas por que os pés? E aí eu faço um link agora com Jesus. Quando Jesus ele reúne os seus discípulos, ele fala para eles assim: senta porque eu vou lavar os seus pés. Então Jesus começa a lavar os pés. E aí Pedro, por não entender o que era do Espírito, pois Pedro ainda não tinha o Espírito Santo, Pedro, por não entender o que era do Espírito, Pedro fala: não, Senhor, jamais vou deixar você lavar os meus pés. E aí Jesus fala para ele: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Pegou? Porque todo o corpo já está limpo, eu preciso limpar os seus pés. Pega o código, mano. Porque os seus pés é a estrutura e é a parte do seu corpo que faz com que você caminhe por toda a terra. E nem sempre você vai caminhar por lugares em que esse lugar está limpo. E por mais que você ande em qualquer lugar, mesmo com sandália, mesmo com sapato, sempre debaixo dos seus pés estará a poeira deste mundo. Pega esse código. Então quando Moisés ele chega diante do monte, Deus fala para ele: Moisés, descalça os seus pés porque o lugar que você vai pisar é santo. Aquilo ali era material, mas o que Deus estava querendo dizer era espiritual. Por que era espiritual? Primeira coisa que você tem que entender: tudo que acontece na terra é uma ação equivalente que acontece no mundo espiritual. Entende? Então, quando Moisés descalça os seus pés na terra, é porque Deus queria que ele descalçasse a sua vida espiritual, a sua mente, a sua emoção, o seu interior, que ele se limpasse, se despojasse daquilo que era do Espírito. Então pega esse código. Quando Moisés ele descalça os seus pés, que ele obedece à voz de Deus, é porque no Espírito ele já estava se descalçando. Ele já estava se despojando de tudo o que era terreno. Entenda uma coisa: toda ação carnal reflete uma ação do mundo espiritual. Tudo que está no mundo do espírito reflete na terra. E quando reflete na terra, reflete no mundo do espírito de novo, que reflete no mundo da terra. Por quê? São dois mundos equivalentes, que se correspondem entre si,
semelhantes, porém nunca igual. Pega esse código. Por quê? Porque a linguagem com que Deus fala para você entender aqui na terra é símbolo. Porque a sua capacidade terrena e a sua capacidade de intelecto é muito rasa diante daquilo que Deus quer falar com você. Porque tudo que Deus fala com você é muito superior com a sua capacidade de aprendizado. Então, para que você possa entender o que Ele fala para você aqui na terra, Ele traz um símbolo aqui na terra que possa ter uma semelhança com o que está no Espírito. Pegou o código, mano? Pegou o código? Então vamos dar um exemplo assim. Vou dar um exemplo. Quando Deus fala para Moisés, Moisés, cria o tabernáculo. E Moisés, ele vê o tabernáculo no Espírito. E Deus fala para ele, tudo o que você viu aqui, faça na terra. Mas o que ele fez na terra, nunca vai ser igual ao que está no céu. Porque tudo o que está na terra é semelhante ao que está no céu. Porque não há matéria na terra para copiar aquilo que está no céu. Entende? Isso se chama, é como se fosse uma previsão profética daquilo que está na glória e tem que trazer para o céu de uma forma material. Tem que trazer para a terra de uma forma material. E aí você consegue entender o que Deus quer dizer. Quando você lê o livro de Apocalipse e você fala assim, que no livro de Apocalipse nós moraremos num céu, né? Assim que tem ruas de ouro, que tem praças, que tem uma cidade santa, que tem árvores, que tem um muro cheio de pedras preciosas. Tudo isso é uma forma simbólica de você conseguir visualizar o tamanho da riqueza que está na glória. E você, como ser humano, conseguir visualizar o tamanho daquilo que está com Deus, daquilo que Deus quer mostrar para você, entende? Então entende uma coisa, toda vez que Deus for conversar com você, Ele vai trazer um símbolo para que você possa entender a comunicação. Então pega o código aqui, Deus, quando Ele se comunica, Ele tem comprometimento em te entregar uma mensagem que você entenda o que Ele está falando. Nem que Ele tenha que te mandar símbolos, que sejam símbolos talvez desconhecidos para você, mas você vai conseguir entender o que ele quer dizer. E agora eu vou mandar um código aqui para os pais, para os esposos, para os homens que trabalham com comunicação, para todos aqueles que querem aprender. A responsabilidade da comunicação é sempre daquele que entrega a mensagem. É por isso que Deus, Ele nunca entrega uma mensagem que você não vai conseguir entender. Então qual é o segredo para você entender a voz de Deus? Como que você sabe que é Deus que está falando com você? Porque tudo o que Deus fala com você, Deus fala de uma forma que você entenda. Pegou o que eu estou te dizendo? Deus nunca vai falar com você de uma forma em que você não vai entender. Deus sempre vai falar de uma forma com você em que você vai compreender aquilo que Ele está trazendo para você. Deus nunca vai dizer para você algo que você não vai entender. Por quê? Porque a responsabilidade da comunicação está nele. Ele manda para você uma comunicação e você interpreta. Mas para isso, necessita apenas uma coisa. Necessita que você esteja conectado no Espírito. Pega esse código aqui que eu vou te mandar agora. Você precisa estar conectado no Espírito. Como que você entende aquilo que Deus quer que você entenda? Você precisa estar conectado no Espírito. E se alguém que está aqui não é cristão, eu não quero te converter, porque o meu Instagram é para várias pessoas e não só pessoas que são cristãs estão aqui. Mas eu vou te dizer uma coisa, você só vai entender aquilo que é do Espírito se você estiver conectado no Espírito. E para você entender aquilo que é do Espírito, você precisa ser uma pessoa que crer que Jesus é o seu único e suficientemente salvador da sua alma. Então, aqueles que não são cristãos, eu te peço perdão. Mas talvez você possa não entender algumas coisas que eu estou te falando. Porque o que eu estou te falando é concernente ao Espírito. E se você não entende o que eu falo, é porque dentro de você, o seu Espírito ainda não está conectado com o Pai.
Entende? Então, Renan, como que eu entendo aquilo que é do Espírito? Basta estar conectado no Espírito. Deus, toda vez que Ele for falar com você, Ele sempre vai falar de uma forma que você entenda. Porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Entenda uma coisa. Uma ovelha, ela reconhece, uma ovelha material na terra, ela reconhece a voz até de 2.000 pessoas. Fica gravada na cabeça dela, ela não esquece. E ela reconhece a voz do seu pastor. Pode ter 1.000 pessoas falando aqui no meio e ali tem uma ovelha. Quando o pastor chama a ovelha vem. Por quê? Porque a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Aquele que é conectado no Espírito, ele reconhece a voz do Espírito que está nele. Por quê? Porque ainda que você esteja numa multidão de pessoas, quando Deus falar com você, você sabe que Deus está falando com você. Não há confusão, não há dúvida, não há indecisão. Por que você vai na igreja todos os dias buscar a palavra? Porque ainda há em você dúvidas quando o Espírito Santo fala com você. Porque falta intimidade. Porque se você tivesse guardado a palavra que Deus falou com você a primeira vez na sua vida, eu tenho certeza que você diminuiria as vezes que você vai buscar a palavra. E você iria na igreja entregar para Deus aquilo que Deus quer que você entrega. Renan, você é contra buscar a palavra? Não, não sou contra buscar a palavra. Mas quando você vai buscar a palavra, você tem que buscar a palavra por coisas extremamente necessárias. Entende? Eu, na minha vida, eu devo ter buscado palavra 3, 4 vezes até hoje. Por quê? Porque eu guardo as palavras que Deus mandou para mim de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. O meu filho nasceu, eu tinha 29 anos de idade. Entende? Meu filho nasceu, eu tinha 30 anos de idade quando meu filho nasceu. Mas eu guardava uma palavra que Deus tinha mandado para mim na minha mocidade. E que Ele disse para mim que o meu filho chamaria João Pedro. E eu guardei essa palavra comigo. Quando minha esposa ficou grávida, ela falou assim: se nascer menino você dá o nome, se nascer menina eu dou o nome. Eu falei assim: sim, eu vou dar o nome porque eu sei que já vai ser menino. Pegou isso aqui que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Eu já sabia que seria menino. Eu não sabia que eu ia ter mais filhos. Mas eu sabia que o primeiro chamaria João Pedro. Porque eu tinha uma palavra guardada comigo. E eu não precisava buscar essa palavra porque ela já estava comigo. Porque quando Deus falou comigo foi claro no Espírito, porque o meu Espírito estava conectado com o dele. Então, quando Deus Ele fala com você, querido, não há sombra de dúvida. Não há variação na sua alma quando Deus falar com você. Porque o Espírito, ele está conectado com o Pai. Entende? E ele vai falar de uma forma com você em que você vai entender. Pega esse código de uma vez por todas. É por isso que muitas das vezes você vai, sei lá onde você vai, nessas visitas, nessas orações, sei lá que você vai, e você escuta alguém pregar para você, uma profecia, uma revelação, você não sente aquilo no seu espírito, você não sente comunhão com aquilo. Por quê? Não é o Espírito que estava falando com você. Não era. E o que era então, Renan? Era o demônio? Não. Pode ser uma coisa da cabeça daquele cara, pode ser uma coisa que ele está falando dele ali. Entende? Pode ser uma coisa que veio ali da cabeça dele, ele está falando para você. Mas tudo o que Deus fala com você está conectado ao Espírito. E agora eu vou mandar um código para você aqui, cabuloso. Por quê que você tem que estar conectado no Espírito quando Deus falar com você? Porque haverá dias em que o que Deus vai falar com você vai confrontar aquilo que você entende por verdade. Vai confrontar aquilo que você entende por errado e por certo. Porque quando você estiver conectado no Espírito, você vai entender que você não veio para essa terra para fazer o que é certo e nem para fazer o que é errado. Você veio nessa terra para cumprir a vontade de Deus. Então pega esse código que eu vou te mandar aqui agora. Pega esse código que eu vou te mandar aqui agora, por favor. Quando você está conectado no Espírito e essa intimidade, ela se eleva, haverá momentos em que Deus vai falar para você fazer coisas em que a sua igreja não concorda. Haverá momentos em que Deus vai mandar você fazer coisas em que a lei não concorda. Entende? Haverá momentos em que
Deus vai mandar você fazer coisas em que a sociedade não concorda, em que a cultura não concorda, em que os seus pais não concordam, em que as pessoas que ditam o que é certo e o que é errado não concordam. E haverá momentos em que Deus dirá coisas para você. Agora você vai pegar um código cabuloso que eu vou mandar para você aqui. Haverá momentos em que Deus dirá coisas para você e que você vai achar dentro da Bíblia algumas coisas e você fala assim, poxa vida, parece até que a Bíblia está contra mim. Porque aqui está dizendo uma coisa e Deus está me pedindo outra coisa. Renan, você está indo contra a Escritura? Não. É que eu estou te falando uma coisa. Há momentos em que o Espírito vai te falar coisas que ainda não foram reveladas e que não estão nem aqui. Pega esse código. Vou te dar um exemplo. Jesus ele tinha dito, todo homem que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Jesus disse isso. Mas de repente, Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus o perdoa. Jesus não o nega diante do seu Pai que está no céu. Você pegou o que eu quis te entender? Um religioso poderia ter chegado para Pedro e ter dito para Pedro assim, Pedro, você será negado diante de Deus. Porque o mestre disse que todo homem que o negasse diante dos homens, ele o negaria diante do Pai que está no céu. E você negou, então você não tem mais direito. Mas aí vem Jesus e diz para ele, Pedro, tu me amas. Pegou o código. Moisés, ele disse que não poderia os hebreus casarem com mulheres de outras tribos. Moisés foi e casou com uma mulher etíope. Entende? E quando o povo de Israel, o povo hebreu representado por Miriam e representado pelo irmão de Moisés, Araão, se levanta contra Moisés. Deus chama Moisés, Deus chama Miriam e Deus chama Araão. Chega para Araão e Miriam e fala assim, por que vocês estão levantando contra o meu servo Moisés? E eles falam, por quê? Porque Moisés fez uma coisa que na lei diz que não é para fazer. Moisés errou, então ele tem que ser punido. E aí Deus falou para eles assim, com vocês dois eu falo em revelação e profecia, mas com Moisés, o meu servo, eu falo face a face. Então entenda uma coisa, o Espírito Santo, Deus, ele não cabe na sua caixa de sapatos. E você precisa estar conectado com ele, porque haverá momentos em que você vai fazer coisas, em que as leis dessa terra não concordam, em que a doutrina da sua igreja não concorda, em que muitas pessoas dizem para você que é errado, mas o Espírito Santo está te pedindo. Por quê? Deus não te chamou para fazer o que é certo nem errado. Deus te chamou para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Pegou esse código, cara? E você não vai paralisar. É por isso que você tem que entender a voz do Espírito em você. Renan, como que eu vou entender a voz do Espírito em mim? Você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar em você a sua intimidade com o Espírito. Porque o seu espírito está cheio de Deus. O seu espírito está em unidade com Deus. Há em você um espírito e o seu espírito está em unidade com Deus. O Espírito de Deus, ele mora dentro do seu espírito. E eles são únicos. Eles têm unidade. E como que você acessa esse espírito? Através da sua alma, da sua personalidade. Você que está aqui. Esse cara, você que está aqui me ouvindo, você acessa ele através dessa alma, não através dessa carne. Entendeu? E como que você acessa esse espírito? Você acessa fazendo o quê? Exercitando aquilo que é do espírito. E o que é do espírito? O que é do Espírito? O que é o principal fruto do Espírito? O principal fruto do Espírito é o amor. Ele é o único fruto do Espírito. E através desse fruto ele tem outros ramos. E esses ramos ele solta para você o quê? Outros frutos. E como que você exercita o amor? Pelo amor de Deus, pega esse código que eu vou mandar para você aqui, crente. Te ensinaram a vida inteira que para você fazer as coisas na terra você tem que sentir no coração. Ah, eu ajudo aquela pessoa se eu sentir. Ah, eu só vou na casa daquele irmão se eu sentir. Ah, eu só faço uma visita se eu sentir. Ah, eu só ajudo o pobre se eu sentir. Ah, eu só ajudo o meu próximo se eu sentir. Ah, eu só perdoo se eu sentir no meu coração. Deixa eu falar uma coisa pra você. O seu sentimento é enganoso.
O seu sentimento, ele é enganoso, porque o seu sentimento e as suas emoções, eles vêm através da visão deste mundo. Tudo que você sente, pensa e vê, ele vem pelos seus olhos, ele vem pelos seus ouvidos, e as informações que você recebe dessa terra são informações enganosas. Tudo que você escuta dessa terra é falso. Tudo que você vê nessa terra é mentiroso. Tudo que você toca nessa terra é mentiroso, é falso. Entendeu? Tudo que você tem dessa terra vem de uma conexão errada. E isso traz para você o quê? Sentimentos errados, emoções erradas, e aí você acredita que aquilo que você sente é verídico. E não é verídico. Pega o código que eu estou te falando. O homem que é guiado pelo sentimento dele é um homem que cai. É um homem que cai. Por quê? O seu coração é terra enganosa. E por que ele é terra enganosa? Porque tudo que planta nele cresce. Se você plantar o que é da terra, vai crescer o que é da terra. Se você plantar o que é do céu, vai crescer o que é do céu. Tá entendendo? Você tá entendendo o que eu estou te falando? Então você precisa compreender de uma vez por todas que os seus sentimentos, eles são sentimentos que falham. O seu sentimento, ele só vai ser real quando a informação vem do seu espírito. Quando a informação não vir do seu espírito, o seu sentimento falha. Renan, como que eu consigo essa informação do espírito então, se eu não estou conectado com o espírito? Aqui, ó. Bíblia, querido. Bíblia. A Bíblia, ela te dá informações do espírito, ainda que você não esteja conectado no espírito. A Bíblia, ela é um manual. Ela é um manual que te ensina a andar pelo Espírito, ainda que você esteja distante dessa conexão. E aí você começa a exercitar. Pega esse código. Você vai na academia? Eu não sei se você vai na academia. Eu vou na academia. Faz uns 15 dias que eu não vou ainda, mas hoje eu vou voltar. Quando você vai para academia, todo dia você exercita. Você não cresce, você não fica grande, você não tem músculo na academia de uma hora para outra. Você não tem músculo numa academia de uma hora para outra. Você tem que ir todos os dias. Você tem que ir para academia todos os dias. E aí, todos os dias, você vai ter o quê? Uma ruptura no seu músculo e você vai se alimentar. E quando se alimentar, esse músculo vai se formar e depois de alguns meses ele vai começar a dar forma. Assim é a sua conexão com o Espírito. Você precisa exercitar esse músculo da fé. O músculo da fé, ele tem que ser exercitado. O músculo da fé, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser trabalhado. Você precisa trabalhar esse músculo de forma contínua. Como? Fazendo as coisas que são do Espírito. E o que são as coisas do Espírito, Renan? São as coisas que refletem a vontade de Deus. E o que é que reflete a vontade de Deus? As Sagradas Escrituras. E o que diz as Sagradas Escrituras? Vamos dar um exemplo. A palavra caridade. O que é caridade? Caridade é você fazer o bem sem olhar a quem. Então quando você está andando na rua e você tem ali uma moeda, R$1 tal, e não é aquilo ali, você não te pesa tal, não vai fazer falta para você, mesmo que fosse fazer falta, e você vê um mendigo, você vê uma pessoa que precisa, o Espírito Santo não precisa te mover para você dar R$1 para aquela pessoa. Por quê? Um homem que tem conexão com o Espírito, ele ama, e quem ama tem generosidade. A generosidade, ela não é o amor, mas a generosidade é fazer como se você amasse. Pega esse código. Então quando você pega aquele R$1 e dá para o mendigo, você está fazendo como se você amasse. Por quê? Você não ama aquele mendigo. E por que você não ama ele? Porque você não conhece ele, você não tem relacionamento com ele. É impossível você amar uma pessoa sem se relacionar. E você não se relaciona com ele. Ele não é da sua casa. Você não morreria por ele. E assim tudo bem, até aí tranquilo. Mas a generosidade é você fazer como se você amasse. Então você vai ser generoso. Por quê? Porque dentro do seu coração tem o fruto do Espírito, que é o amor. E através do amor você gera um outro fruto, que é a generosidade. E assim você está exercitando a sua fé. E quando você exercita a sua fé, isso te aproxima das coisas do Espírito. Da mesma forma
que o que é carnal te aproxima da carnalidade e da realidade desta vida e faz com que você tenha sentimentos ruins. Por que que você nunca sente de ajudar ninguém? Por quê? Porque você recebe informações do tipo: não ajude aquele menino que está no farol porque ele vai usar dinheiro para comprar droga. Então você tem essa informação. Você recebeu essa informação de quem? Às vezes da pessoa que está do seu lado, do seu amigo, da cultura, do jornal. Você recebe essa informação da sociedade. Então você tem essa informação em você. Essa informação faz você pensar. Quando você pensa, você sente. E quando você sente, você acha que você está certo em não fazer doação. Você pegou o que eu estou falando, cara? Então quando você não faz essa doação, você sente em não fazer, porque a informação que chegou até você criou dentro de você esse sentimento. Entende? Por que você olha para um menino que está na rua, cheira no colo, assaltando e roubando, e você fala para ele assim: ah, esse menino tinha que estar, vamos falar do ladrão. Esse menino, ele tinha que ser preso, ele tinha que estar na cadeia. Se ele matou, você fala assim, ele tinha que morrer também, porque quem matou tem que morrer, não é isso? Por quê? Porque aqui neste mundo você está recebendo essa informação. Você vê pessoas que perderam família, você vê pessoas que sofreram, e essas pessoas falam assim: tinha que morrer, porque eu perdi minha família, ele matou e fez isso, aquilo outro. Mas se você conectar no Espírito, o Espírito jamais vai dizer isso para você. Por quê? O Espírito de Deus sempre vai mostrar para você que aquela é uma pessoa e que dentro dela tem a imagem e semelhança de Deus. E que por ter a imagem e semelhança de Deus dentro dela, ela pode ser resgatada. É porque você é um ser humano, então você sente dores. Você sente dores de perca, você sente dores desta vida. Só que Deus, ele não tem esses sentimentos que você tem. Deus, ele não vê a vida como você vê. Ele não olha isso aqui como você olha. Ele olha de forma totalmente diferente. Entendeu? E agora, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, é que para você ter o olhar do Espírito, você precisa exercitar o que é do Espírito. Como que você exercita o que é do Espírito, Renan? Existem 4 formas de você exercitar o que é do Espírito, para você trazer para sua alma. Existem 4 formas de você trazer para sua alma a conexão com o Espírito. Anota aí, vai. Quero que você anote isso aí agora. Qual é as 4 formas de você trazer? Existem mais, né? Mas eu vou te trazer 4 formas. Primeiro, virtude. O que é virtude? Virtude é presença. Você está presente. A virtude é você estar presente. É você estar presente aonde? No meio coletivo da onde você faz parte da sua igreja. Entende? Não sei se você é evangélico, católico, eu não sei o que você é, mas não importa. Mas você tem que ter a virtude de estar presente. Presente aonde? Presente nos cultos. Presente nos trabalhos da sua igreja. Presente nos momentos em que a sua igreja precisa de você. Renan, mas a minha igreja é toda errada, então procure uma certa. Ah, Renan, mas toda igreja é errada. Não quero saber. Você tem que estar lá presente, por quê? Porque a liturgia do culto, você participar do culto, você está presente dentro da igreja. Você está com os irmãos, você está participando, isso faz com que o seu corpo se acostume, ele recebe informações ali dentro do que? Ele recebe informações de coisas do Espírito. Você doa o seu tempo para um trabalho voluntário, você doa o seu tempo para a construção de uma igreja, você doa o seu tempo para ensinar música, você doa o seu tempo para cantar, você doa o seu tempo para ouvir uma pregação de uma palavra, você doa o seu tempo para ir louvar, para adoração. Então você necessita estar presente. Virtude, você tem que estar presente. Você tem que fazer parte do meio do corpo da igreja. Renan, e os desigrejados? Há uma leva de desigrejados na terra. Renan, você concorda? Eu não concordo. Eles têm motivos para isso, mas eu não concordo. Por quê? Porque dentro da igreja você forja o seu caráter. Entende? Dentro da igreja é onde você forja o seu caráter com os seus irmãos. É onde você aprende a respeitar o mais fraco. É onde você aprende com o mais sábio. É onde você ensina também. É onde você entrega. É onde você recebe. É onde você vê as pessoas indoutas também. É onde você vê o tolo. É onde você aprende a suportar os erros.
É onde você aprende a suportar muitas das vezes um líder que é soberbo, e você tem que aprender a lidar com aquele líder, porque você ama a Deus, então você tem que aprender a lidar com ele. Tudo isso forja o seu caráter e transforma a sua alma diante de Deus. Tudo isso faz parte do seu amadurecimento espiritual. Pega esse código, mano. Tudo isso faz parte do seu crescimento. Faz parte do seu amadurecimento. Quando uma pessoa sai de uma igreja para ir para outra, tudo bem. Mas quando uma pessoa sai de uma instituição religiosa e diz que não vai para mais nenhuma instituição, é porque ele é um fraco. É porque ela é uma fraca. Por que ele é um fraco e por que ele é uma fraca? Porque ele e ela não quer amadurecer. Ele quer ficar tomando o leite da infantilidade. Ele quer acreditar que a instituição religiosa é um lugar perfeito e não existe igreja perfeita. Não existe placa de igreja perfeita, não existe lugar perfeito, você nunca vai achar. Deixa eu te falar um código aqui, querido, escuta o que eu quero te dizer agora, pelo amor de Deus. Anjos se levantaram contra Deus no céu. E você acha que a sua igreja não vai ter problema aqui na terra? Anjos perfeitos, que têm uma natureza espiritual, se levantaram contra Deus. E você acha que o seu cooperador, você acha que o seu ancião, você acha que o seu pastor, você acha que o seu bispo, você acha que o seu sei lá o quê, você acha que ele vai ser diferente? Você sabe por que não vai ser diferente? Porque a sua instituição é governada por homens. E enquanto ela for governada por homens, ela vai ter falha de homens. Ela vai ter falha de mulheres, ela vai ter falha de pessoas. Então para de procurar o lugar perfeito e se torne na pessoa perfeita, caramba! Ah, eu busco uma igreja perfeita. Vai morrer buscando, você não vai encontrar. Você nunca vai encontrar um lugar perfeito. Não vai encontrar. Se na sua igreja não tiver problema com dinheiro, vai ter problema com soberba. Se não tiver problema com soberba, vai ter problema com doutrina. Se não tiver problema com doutrina, vai ter problema com qualquer coisa. Por favor, para de imaginar que a instituição religiosa é o fantástico mundo do Bob, ou que é o Nárnia, ou que é a terra do Peter Pan, a terra do nunca. Entende? Igreja é terra do nunca mesmo. Ali nunca terá perfeição. E você tem que ser maduro o suficiente para lidar com isso. Porque se você não tiver maturidade para lidar com isso, você não serve para ser um cidadão do céu ainda. Você ainda não aprendeu o que é ser um cidadão do céu. Você está sendo tratado com leite de crianças. E Deus não está podendo entregar para você um assunto mais forte. Você não cresce no espírito. Por que você não cresce? Porque você está só fazendo aquilo que está na sua cabeça e você não está vivendo pelo espírito. Entendeu? E os dissidentes que ficam na metralhadora são todos homens que não têm propósitos. Não tem propósito. Nenhum deles, de qualquer igreja, nenhum deles tem propósito. Entende? Porque se você for uma pessoa de propósito e você achar que a sua instituição não está certa, você sai dela e abre uma para você. Simples assim. Mas você não fica nela falando mal dela. Você não fica nela levantando coisas contra ela. Entendeu? Por quê? Porque todos os homens, todos, eu desafio a qualquer um dessas pessoas que se levanta contra qualquer instituição, seja a congregação, a assembleia, seja o que for. Essas pessoas que se levantam, elas se levantam porque elas não têm coragem de abrir uma instituição para elas, elas não têm coragem de começar uma coisa do zero, porque elas nem sabem para o que Deus a chamou. Elas querem simplesmente encontrar outras pessoas que estão com feridas igual ela. Porque todas essas pessoas que se levantam contra qualquer instituição religiosa, elas estão feridas
dentro daquela instituição. Elas foram feridas por algum irmão, elas foram feridas por alguma situação, elas foram feridas por alguma coisa, elas não chegaram ao cargo que elas quiseram ter, elas não foram ouvidas da forma que elas quiseram ser ouvidas, elas queriam uma glória que não foi alcançada, elas queriam uma consideração que elas nunca atingiram, elas queriam fazer a diferença e não conseguiram fazer. E aí, elas se levantam dentro dessa instituição porque existem outras pessoas que estão feridas como ela, feridas igual você que está me ouvindo aqui, que fica ouvindo essas patifarias desses caras, entende? E aí elas estão feridas como você, e aí eles juntam um bando de seguidores feridos, todas pessoas feridas, magoadas, angustiadas, pessoas que não conseguem curar a si mesmo e querem curar outras pessoas. Canalice! Entenda uma coisa, você nunca vai curar ninguém se você é uma pessoa ferida. Deus nunca chamou um homem ferido para libertar outros feridos. Deus nunca chamou um homem preso, um presidiário para libertar outros presidiários. Deus nunca chamou um escravo para liderar escravos. Deus tira Moisés do meio do povo e coloca Moisés para morar na casa de Faraó. E por que Deus coloca Moisés para morar na casa de Faraó? Deus coloca Moisés para morar na casa de Faraó porque se Moisés fosse criado pelo pai dele, pela mãe dele, ele teria uma mente de escravo, e ele seria escravo, e ele não conseguiria tirar o povo da escravidão. Então Deus coloca Moisés dentro do palácio. Para quê? Para ele acostumar com a riqueza, para ele acostumar com a liberdade, para ele ter acesso a conhecimento, para ele se sentar numa mesa e se sentir digno de comer do bom, do melhor, de vestir roupas boas, de poder conseguir falar com outros homens na mesma estatura, com a mesma autoridade, de cabeça erguida. Entende uma coisa? Se Moisés fosse um escravo, ele nunca conseguiria libertar o povo do Egito. Agora você tem que entender uma coisa. Deus coloca Moisés lá por quê? Porque se ele seria o libertador, ele teria que ser liberto primeiro. Você nunca vai curar alguém se você é uma pessoa ferida. Feridos não curam feridos. Só pessoas sadias curam feridas. Por quê? Porque depois que você se cura, a sua ferida ela cria uma cicatriz. E a cicatriz sim tem história. Mas a ferida não. Você tá vendo isso aqui, ó? Ó. Isso aqui é uma cicatriz que eu tenho, ó. Essa cicatriz aqui, ó, que eu tenho, ela tem uma história. E eu posso te falar sobre ela. Por quê? Porque eu estou curado dela. Mas se você tem uma cicatriz em você que você não... Se você tem uma ferida em você que ainda está aberta, que ainda dói, que você chora, que você sente, uma ferida que te faz sofrer, você tem que entender que essa ferida, ela precisa cicatrizar primeiro. Você nunca vai curar ninguém estando ferido. Então para de querer levantar pessoas. Vamos juntar um povo aqui para levantar contra. Mas sumiu o dinheiro da igreja, mas fulano não sei o que, mas fulano não sei o que lá. Larga de ser menino, querido. Larga de ser menino. Qual igreja nessa terra você acha que não rouba dinheiro? Qual igreja nessa terra você acha que não tem problema? Sempre vai ter nepotismo em todo o povo. Tinha nepotismo antes de igreja. Tinha nepotismo no reinado de Davi. Os reis sempre favoreceram seus filhos. Os homens sempre protegeram a sua casa. Se você está triste com a igreja que você está, então fica triste com Deus, querido, porque foi Deus que criou tudo isso. Entende? Foi Deus que fez tudo isso. Você está triste com Deus? Você está chateado com Deus? Você está triste com Deus? Não, você está triste com homens. Então para de focar em homens. Para de focar em mulheres. Para de focar no erro das pessoas. E foca no seu crescimento espiritual. Eu estou procurando a igreja certa para eu ir. De que adianta você procurar a igreja certa sendo a pessoa errada? É igual casamento, querido. Eu vejo pessoas dizendo, não, eu não casei ainda porque eu estou procurando a pessoa certa. Na maioria das vezes quem está procurando a pessoa certa é porque é todo errado. Todo errado. Você já imaginou se Cristo estivesse com esse pensamento que você tem? Você já imaginou se Jesus tivesse esse pensamento que você tem? Estou procurando a pessoa certa. Filhão, você estava já com o seu nome riscado, apagado, queimado do livro da vida. Por quê?
Porque você nunca vai ser a pessoa certa. Você nunca vai ser a pessoa justa e santa que você exige que as pessoas sejam. Então cresça, cara, pelo amor de Deus. Já deu, já. Vamos parar com essa patifaria, vamos produzir, mano. Vamos produzir. Vamos produzir, vamos parar com esse mimimi. Vamos produzir, vamos parar com esse chororô. Vamos produzir. Vamos começar a acessar as regiões celestes. E fazer com que nós tragamos das regiões celestes as soluções que nós estamos querendo aqui na Terra. Vamos trazer. Vamos trazer isso aqui. Você sabe por quê que você não consegue ter uma vida espiritual independente? Você não consegue ter uma vida espiritual frutífera? Porque a sua confiança está em homens. Porque se a sua confiança estivesse em Deus e no Espírito que habita em você, você teria uma vida espiritual próspera. Mas a sua confiança está em homens caídos. A sua confiança está em homens que erram como você. E você com muito egoísmo, você com muita canalice, você com muita criancice, muito vitimismo, quer exigir de homens igual você uma santidade que você não tem. Pega esse código aqui, mano. Você está querendo exigir de pessoas carnais uma atitude espiritual. Você quer exigir de pessoas carnais um comportamento divino que você não tem. Uau! Deixa eu te falar uma coisa. Eu já conheci homens arrebatados nessa terra. Eu já conheci homens cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E ao conviver com esses homens, eu percebia que eles eram homens igual a mim. E que eles erravam assim como eu erro. E que eles faziam coisas que eu também fazia. Entenda uma coisa, não há um só homem nessa terra que vai entregar para você esse comportamento divino que você está esperando. Então, por favor, filho, amarra esse seu saquinho, esse seu saco de divindade, esse seu saco divino, esse seu julgamento egoísta e egocêntrico, esse seu, olha, eu vou falar ainda mais, esse seu julgamento covarde, porque é uma covardia sem par, é uma covardia sem fim, você querer exigir de homens caídos como você um comportamento que só Deus pode ter. Então, por favor, comece a olhar homens como homens e comece a confiar mais em Deus, querido. Em Deus e no Espírito que em ti habita. Comece a ter convicção da salvação e da vida eterna. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai parar de se preocupar com essas pessoas. Veja aí, e estão dando dinheiro para coleta e só para construção. Eu não quero nem saber para que estão usando esse dinheiro. Eu quero saber que quando Deus, Ele constrange meu coração, Ele me testa, Ele me pede o meu dinheiro, eu dou. E acabou. Porque toda vez que Deus te pede algo, não é pelos outros, é por você. Deus está testando você e não os outros. Deus está testando o seu coração e não as pessoas. Deus não quer o seu dinheiro. Mas quando Deus testa o seu coração, Deus quer saber o que está no seu coração. Se é o dinheiro ou se é a soberania dele que impera dentro da sua alma. Pega isso aqui que eu estou te falando, cara. Entende? Então não adianta essa correria. Eu vou para tal lugar, vou para tal lugar. Você pode ir para outra igreja, mano. Você pode achar a igreja que você quiser. A igreja que te faz bem. Pode ficar lá, beleza. Você pode ficar em qualquer igreja que te faz bem. Mas eu vou te dizer uma coisa. Nessa igreja que te faz bem, lá também vai ter erro. Nessa igreja que te faz bem, o pastor, o cooperador, o ancião, o bispo, o apóstolo, ele também é homem. E você vai ver erros nele, como você vê em qualquer pessoa nessa terra. Mas você tem que ser uma pessoa que ama o próximo. E eu vou te falar uma coisa, quando você estiver com o Espírito Santo íntimo e mais conectado à sua alma, e você receber o transbordo do Espírito Santo que está no seu espírito, na sua alma, você vai olhar as fraquezas do seu irmão. E antes você achava elas uma vergonha. E assim você falava assim, nossa, mas irmão fulano faz tal coisa. Nossa, mas ciclano faz tal coisa.
E para você isso era uma vergonha. Mas quando o transbordo do Espírito tocar sua alma, quando você vê uma fraqueza no seu irmão, você vai falar assim, que legal, né, cara? É tão interessante isso, é tão bonito ver o Espírito Santo pegar um cara tão fraco como eu e usar dele na terra. Quando você tiver os olhos do Espírito, quando você começar a olhar com os olhos do Espírito, você vai ver a beleza que é Deus usar de um fraco. E aí você vai olhar para você e falar assim, como é bonito. Porque até de mim ele usa. Porque eu também não valho R$1. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, meu querido? Por favor, para começar sua segunda-feira hoje. Quando você for um cara que estiver conectado com o Espírito, isso vai ser tão forte em você, que você vai ver aquela irmã da sua igreja que toca aquele órgão tão bonito. A perfeição no dedilhar. Você vai falar, meu Deus, como toca linda essa irmã. Aí ela levanta do órgão, você vai ver ela falando mal de outro irmão. Você vai ver ela falando mal de uma pessoa. E aí você vai falar assim, meu Deus do céu, ela fala mal dos outros. Mas que lindo, né? Ela tem falha e mesmo assim o Espírito Santo transborda nela e ela consegue exercer um dom de forma maravilhosa. Você tá entendendo isso aqui, cara? E é nisso a beleza do Espírito. É nisso que você reconhece a beleza do Espírito. Porque você vai ver lá o seu, sei lá, o seu pastor, o seu cooperador, o seu ancião, sei lá quem é que está na sua igreja, que guia a sua igreja. E você vai saber que ele briga com a esposa, você vai saber que ele bebe uma cerveja, você vai saber que ele anda de bermuda, você vai saber que ele tem televisão em casa, você vai saber que ele olha uma mulher na rua, você vai saber que ele é falho, você vai saber que ele fala palavrão. Mas aí você vai ver Deus tomando ele no culto e você vai falar assim, cara, como é que pode um homem tão fraco e Deus toma esse cara com tanto poder? Por que você vai olhar assim? Por que você vai olhar assim? Você quer saber por que você vai olhar assim? Você quer que eu abra a Bíblia e te mostre aqui? Então eu vou falar pra você. Por que você vai olhar assim? Vou te mostrar aqui. Segura a onda aí, tá? Olha aqui. Por que você vai olhar assim? Segura aí. Segura aí, que eu vou mostrar pra você. É porque vocês esquecem o que está escrito na Escritura. Vocês esquecem o que está escrito na palavra. Olha aqui, ó. A caridade é sofredora e benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não se vangloria, não se envaidece. Não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente e não pensa mal. Não se regozija com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. É por isso que você vai começar a ver com outros olhos. Porque quando você acessa, quando você deixa o seu espírito transbordar em você, o que vem para você? O que é que vem para você? A caridade. As pessoas pensam que a caridade é um dom. A caridade não é um dom. A caridade não é um dom. Você sabe por que você não tem caridade? Vou te falar por que você não tem caridade. Porque a caridade não é um dom. A caridade é uma pessoa. A caridade é uma pessoa. Por que a caridade não é um dom? Porque o dom, ele é irreversível, irrevogável. Se Deus te der um dom, esse dom nunca mais é tomado. E se você ler 13 de aos Coríntios, você vai ver que não existe nenhuma pessoa na terra que tenha o dom da caridade. Não existe nenhuma pessoa na terra que tem o dom da caridade. A caridade não é um dom. A caridade é uma pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus. Essa pessoa é a verdade. Essa pessoa é a verdade. Entende isso? Então, Renan, como que a caridade se manifesta em mim? A caridade se manifesta em você. Cada versículo que nós lemos ali, ó, ali naquela parte da caridade, não suspeita mal. Quando você não começar a suspeitar mal, vamos dar exemplo, eu te contei alguma coisa, ou no exemplo que eu dei aqui, não é assim? Eu te conto alguma coisa e você não suspeita mal de mim, você não desconfia. É porque o Espírito Santo está transbordando em você. E por ele estar transbordando em você, você não suspeita mal. Mas pode ser que amanhã você não esteja com o Espírito Santo transbordando em você. E aí você começa a suspeitar mal. Por quê? Porque você está distante da pessoa. Pega esse código aqui, cara!
Eu vou desenhar para você ver isso aqui. Deixa eu desenhar para você entender. Eu vou desenhar para você entender isso aqui que eu estou te falando. Vamos dizer que... Vamos dizer não. Ó. Aqui é sua alma. Você consegue enxergar aí? Aqui é sua alma. E aqui ó, o seu espírito. E aqui é o seu corpo. Tá ruim essa tinta aqui. Pera aí que eu vou pegar uma tinta melhor. Ó, aqui é sua alma, cara. Aqui é sua alma. A sua alma, você é uma alma, você é uma alma. E você tem o quê? Você tem um espírito. Eu vou colocar aqui ES, tá? Porque a letra, senão eu vou ficar escrevendo aqui, demora muito. ES, que é o seu espírito. E aqui é o quê? O seu corpo. Vou colocar CO, corpo. O que acontece com você que você não entende, que talvez nunca te explicaram? Quando você crê em Jesus como seu Salvador, você sabe o que acontece? Quando você crê em Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo, vou colocar aqui Deus, tá? Vou escrever Deus aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar essa bola aqui é Deus, tá? Essa bola é Deus. Então Deus, ele tem o quê? Deus, ele tem 3 pessoas dentro dele. Qual pessoa que é? O Pai. Vou colocar aqui, ó, P de Pai, F de Filho e S de Espírito. Tá entendendo? Então Deus, ele tem 3 pessoas dentro dele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3 almas dentro de um corpo que é o Espírito. Quando você crê em Jesus como seu Salvador, o seu espírito estava desligado, ele estava vazio de vida, ele não tinha vida. Deus não falou para Adão que ele ia morrer se ele comesse do fruto. Quando Adão morre, esse espírito, ele perde a vida, ele é desligado, ele é desconectado. De quem? Dessas 3 pessoas que estão aqui. E aí, na hora em que esse espírito morre, ele fica vazio de vida. Mas quando você declara com a sua boca que você crê em Jesus como o seu único suficientemente Salvador, que ele veio à terra, morreu e ressuscitou, quando você declara isso, o que acontece? Deus, ele vem para cá, ó, ele vem morar no seu espírito. Deus, ele não mora na sua alma. Entende? Deus, ele mora no seu espírito. É por isso que a sua alma precisa estar em conexão com o espírito. Porque quando você está em conexão com o espírito, que é o seu corpo espiritual, o que acontece? O seu espírito, ele começa a transbordar em você aquilo que é de Deus, porque dentro do seu espírito, Deus mora e vocês são uma pessoa só. Ele está em unidade com você. Entenda uma coisa, por que a alma, que é você, depois que você batiza, por que a alma que é você, depois que você batiza, a sua alma não fica santa? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você batizou, você parou de ter os desejos que você tinha do mundo? Não. Ou fala pra mim, se hoje você não tem desejo de fazer coisa errada, tem, você continua pecando. Você continua pecando até hoje, não continua? Você não continua errando, fazendo várias coisas até hoje. Por quê? Porque o Espírito Santo mora no seu espírito, não mora na sua alma. Se o Espírito Santo morasse na sua alma, você nunca mais pecaria. Por quê? Porque a sua alma seria inundada pelo Espírito Santo. E você não pecaria mais. O Espírito Santo tiraria de você todo o erro, toda a falha. Ele deixaria você uma pessoa impecável. Mas o Espírito Santo não mora na sua alma. É por isso que você é transformado todo dia. Mas como que você é transformado? Através do Espírito. Do seu Espírito. Porque no seu Espírito mora o Espírito Santo, Deus, o Pai, o Filho, mora tudo aqui. Então quando você tem acesso ao seu espírito, quando você acessa o seu espírito aqui, ó,
com obras do Espírito, o que acontece? A sua alma começa a ter o quê? Ela começa a ter o transbordo do Espírito, ó. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a receber o que é do Espírito. Você entendeu isso aí, cara? Você começa a receber o que é do Espírito. Quando você recebe o que é do Espírito, você começa a ter obras como aquelas obras que está escrito. E aí, o que acontece? Você começa a ter obras do Espírito. E aí você começa a se encaixar em coisas como está escrito aqui em 13 de aos Coríntios. Entende? Você começa a não suportar mal. Você começa a amar. Você começa a entregar. Você começa a fazer as coisas que estão ali em 13 de aos Coríntios. Porque você começa a ter acesso ao transbordo de Cristo na sua alma. Você entendeu isso aqui, cara? Então, o primeiro código que eu passei é a virtude, é a presença. Então agora eu vou te passar outro código para você ativar em você essa conexão com o Espírito. Qual é o outro código? Você tem que jejuar, mano. Entende? Renan, como assim você tem que jejuar? Entende uma coisa. O jejum, ele é a segunda ferramenta dos códigos que eu vou te passar aqui. O jejum, ele serve para quê? Vou te explicar para que serve o jejum. No desenho que eu fiz aqui, ó. Pega o desenho, tá bom? No desenho que eu fiz aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a tela. Pra você entender. Renan, para que serve o jejum? Vou te mostrar aqui agora. O jejum, quando você jejua, o que acontece? Tá vendo aqui, ó? Aqui você tem a sua alma. Quando você jejua, o seu corpo é mortificado. Quando você jejua, o teu corpo é mortificado. Quando o seu corpo, por que o seu corpo é mortificado? Porque quando você jejua, você tem fome. E a fome, ela tira a força do seu corpo. Quando você perde a força, o seu corpo, ele passa a ter menos domínio sobre a sua alma. Entende? Quando o seu corpo tem menos domínio sobre a sua alma tem mais facilidade de acessar o seu espírito. Você entendeu o que eu estou falando? Quando você jejua, o teu corpo ele é mortificado. O jejum ele é a única forma de mortificar o teu corpo, de fazer o seu corpo perder as forças. E até os seus sentidos, eles são afetados. Uma pessoa com fome, ela não entende bem. Uma pessoa com fome, ela muitas das vezes ela perde, ela escuta com mais dificuldade, ela anda com mais dificuldade, tudo dela diminui. Por quê? Porque o jejum ele tem a função de mortificar a tua carne. Tem gente que faz jejum para alcançar as coisas. Tem gente que faz jejum porque quer um emprego, quer não sei o quê. Mano, jejum não funciona para nada disso. Jejum só serve para mortificar a sua carne, para que a sua alma tenha acesso ao seu espírito. Entendeu? E aí, quando você tem jejum, a sua alma, ela tem o quê? A sua alma está sendo menos bombardeada pelas coisas do quê? Do seu corpo. E ela tem mais liberdade de acessar o seu espírito. Pegou? Por que Moisés precisava jejuar para falar com Deus? Por que quando Deus quis se relacionar com o povo, Deus falou para Moisés: Moisés, fala para o povo jejuar, porque eu vou vir no monte e eu quero falar com eles. Entendeu? O jejum, ele é uma porta de acesso ao seu espírito. Entende? E aí, o que acontece?
Posso jejuar para outra pessoa? Não, jejum é individual. Cada alma é uma alma. Então o que acontece? Se alguém te falou, jejua para Deus abrir uma porta, jejua para isso. Não, jejum é só para você mortificar a sua carne e acessar o seu espírito. Mas Renan, Cristo não falou que era para os apóstolos jejuarem para que eles pudessem expulsar aquele demônio? Justamente. Por quê? Se eles não jejuassem, eles não teriam acesso ao que é do espírito. Eles não poderiam expulsar aquele demônio. Entende? Mas quando eles jejuam, a carne mortifica. E aí ele tem mais poder no espírito. Entende isso aqui que eu estou te falando? Então vamos lá. Então o segundo pilar, né? O terceiro, eu já falei sobre a generosidade, mas é dar esmolas. Mano, pega esse código. Por favor. A partir de hoje, comece a dar esmolas. Por quê? A esmola, ela é uma das manifestações. Ela é uma das manifestações do fruto do amor. Então, quando você dá esmolas na terra, você está manifestando o fruto do amor dentro de você. Entendeu? Então você tem que entender isso aqui. Dê esmolas. Porque quando você dá esmolas, você manifesta isso aí. Beleza? E agora tem outra. A oração. A oração é o quarto pilar. E qual é a oração? Para com esse negócio dessa oração decorada que você tem na sua igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, mais uma vez estamos de olho na tua presença. Para com esse negócio. Pai nosso que está no céu, mais uma vez. Para. Ore a Deus com o Espírito. Ore a Deus de forma nova, de forma voluntária. Ore a Deus de forma voluntária. Devemos ter a caridade. Aquele que não tem a caridade não adiantaria se der ajuda ao próximo. Bom, eu não sei quem foi que falou isso aí, mas vou falar para você. Dá esmola sem você ter caridade. Pode dar esmola sem você ter caridade, porque você vai ter crescimento espiritual. Tá bom? Presta atenção no que eu tô falando aqui. Presta atenção no que eu tô falando. Dê esmola sem você ter vontade. Dê esmola sem Deus te pedir. Dê esmola sem você ter caridade. Ali na palavra, quando a palavra fala de que adiantaria, eu poderia dar esmola para os pobres, tal, se eu não tiver a caridade. Ali está dizendo o quê? São pessoas que querem dar esmola para se aparecer. Você é um servo de Deus, você não está querendo dar esmola para aparecer. Você está querendo dar esmola para trabalhar o fruto do Espírito que está em você. Então não confunde as coisas. Presta atenção no que eu estou falando. Entende o que eu estou falando aqui. Entendeu? A sua oração tem que ser uma oração voluntária. Não pode orar todo dia falando as mesmas coisas. Não, a sua oração não vai ter efeito. A sua oração que você faz todos os dias repetindo as mesmas coisas é igual a oração que você fala mal do católico. É a mesma oração que você fala do católico lá. Que o católico ora errado, é a mesma oração. Renan, mas a oração do Pai Nosso, ela é um padrão. Jesus quis te dar um padrão. Te ensinar um padrão de como você deveria dirigir a Deus. Das coisas que você deveria lembrar de falar. Das coisas que você deveria lembrar de falar. Entende? Mas a oração ela tem que ser espontânea. Ela tem que nascer dentro de você. Não tem que ser aquela oração cópia. Se você orar como cópia todos os dias, a sua oração ela não vai ultrapassar as regiões celestes. Pega o que eu tô te falando aqui. Ou você já não reclamou alguma vez, nossa, parece que Deus não está ouvindo minha oração. Justamente, a sua oração não está chegando. A sua oração não está chegando. Renan, você está zoando. Você está zoando. Vou te provar biblicamente. Você tem que entender que existe dois planos espiritual. Quer dizer, existe o plano espiritual e o plano terreno. O plano material. Você tem que entender uma coisa, o plano material, você faz a sua oração aqui, e a sua oração tem que subir. A sua oração ela passa pelas regiões celestes, que é o mundo espiritual. No mundo espiritual tem anjo caído e tem anjo que não é caído. Entende?
E se a sua oração for uma oração que não é do coração, não é sincera, a tua oração não sobe. Tá bom? A sua oração só sobe quando ela é sincera. Se ela não for sincera, você não vai ter êxito nessa oração. Entenda isso. O que acontece? Quando você ora de forma sincera, ela sobe e vira o quê? Ela vira incenso. Tudo que nós entregamos para Deus na terra vira incenso. E Deus recebe e sente pelas suas narinas. Entende isso aqui? Tudo. E aí o que acontece? Quando você recebe isso, quando você entende isso, desculpa, falei errado. Quando você entende isso, a sua oração muda. Vou te provar aqui que o mundo espiritual, existem guerras que você não conhece. E talvez não fez muito sentido o que eu falei para você aqui agora, mas vou te falar. Quando Daniel estava orando, a palavra fala que Deus mandou Gabriel para entregar para Daniel a benção dele. E Daniel ficou preso, e Gabriel ficou preso 21 dias nas regiões celestes. Ele ficou preso. Gabriel saiu do céu, onde Deus está, e ficou preso nas regiões celestes. E ele não conseguiu descer. Entende? E por que ele não conseguiu descer? Porque um anjo de Satanás estava segurando ele. Por que aquele anjo segurou ele? Porque todo anjo tem uma finalidade. E ele não faz mais do que aquilo que foi pedido para ele fazer. Gabriel não poderia derrotar o anjo que segurava ele. Por quê? Porque ele veio para entregar uma boa nova. Então Deus teve que destacar Miguel, que é um anjo guerreiro, e lutar contra aquele anjo para que Gabriel chegasse até Daniel. Quando Gabriel chega a Daniel, Gabriel fala para ele assim: homem muito desejado, desde quando você começou a orar, há 21 dias, eu já estava para vir aqui, mas eu estava preso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que se Satanás consegue segurar um anjo enviado do céu para te entregar uma benção, quanto mais uma oração decorada sua. Porque a oração decorada é simplesmente o seu cérebro tirando a inspiração da sua alma para falar com Deus. Pega esse código. A sua oração decorada é simplesmente o seu cérebro assaltando a sua alma de orar a Deus de uma forma voluntária e sincera. Então entende isso que eu estou te falando. Por favor, a sua oração tem que ser uma oração nova todo dia. Uma oração sincera. Deus não quer que você ore assim: Pai nosso que está no céu, você sabe dos meus pecados. Não. Deus quer que você ore e conte seus pecados para Ele. Deus quer que você fale: Pai nosso que está no céu, olha Senhor, hoje eu andei na rua, xinguei aquele cara ali de desgramado, olhei para aquela mulher, eu desejei roubar fulano, eu falei mal dos meus irmãos, me perdoa. Deus quer que você ore desse jeito. Deus quer que você rasgue o peito na sua oração. Deus quer que rasgue o coração na sua oração. Por quê? Só assim a sua oração vai ser sincera. Entenda uma coisa. No mundo espiritual, muitas pessoas querem tocar Jesus. Muitas pessoas querem tocar o céu. Muitas pessoas neste momento estão tentando tocar o trono de Deus. Muitas pessoas estão querendo que o seu louvor, que a sua adoração, ele se transforme em incenso para que Deus sinta o cheiro. Mas quando toda a multidão apertava Jesus, somente uma mulher conseguiu fazer de Jesus sair virtude, porque dela teve um toque com sinceridade. Muitos tocavam em Jesus para dizer que somente estavam com ele. Outros estavam ali com Jesus só para ver milagre. Outros estavam ali com Jesus só para julgar. Outros estavam ali com Jesus só para duvidar. Outros estavam ali com Jesus só para enfrentar. Mas a mulher com o fluxo de sangue, ela não queria nem ver Jesus. Ela não queria nem falar com ele. Ela falou assim: eu creio que se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela só queria um toque. Por isso, meu querido, que a sua oração não é muito falar. A sua oração não é muito joelhar. A sua oração não é muitas horas. Eu já orei muitas horas, 8 horas, 7 horas. Eu já orei muito tempo. Mas eu já fiz orações
em 5 minutos que tiveram muito mais efeito do que orações de 6 e 7 horas. Porque não é o que você faz, mas é no que você está se transformando, é no que você está entregando, é no que você está colocando na mesa do Pai que vai fazer a diferença. Pega esse código aqui, mano. Pegou? Então eu vou partindo porque já tem 1h16 de live e hoje eu tenho que dar curso ainda. Foi um prazer estar com vocês. Eu vou deixar a live salva, tá bom? E agora eu vou pedir pra você, eu vou salvar a live lá, tá bom? Vou deixar a live salva. Vou pedir pra você dar um print agora pra nós aí, dá um print, tá? Dá um print top aí. Vou até sair aqui, não dá pra pegar o desenho, não dá, né? Dá um print top aí. Beleza? Deu print. Deu print. E aí, irmãos, nós estamos aqui com 146 pessoas. Nós estamos com 146 pessoas. Numa boa, gente. Gratidão vem de Deus. Gratidão vem de Deus. Entendeu? Renan, o que eu posso fazer para te recompensar disso que você me entregou? Nada. Você não pode fazer nada. Por quê? Porque eu não estou entregando para você isso aqui querendo algo em troca. Mas, se o seu coração está cheio de gratidão, nós estamos com 140 pessoas. Vai lá no comentários, cara. E o Rubinho falou aí, pelo menos 70 comentários, gente. Pelo menos. Por favor. Sabe? Tem gente que não tem coragem de ir lá e deixar um comentário. Eu vou salvar, fica lá no feed. É só você entrar lá no feed, você vai ver, vai estar salvo lá. Tá bom? Aí você comenta assim. Deixa eu ver o que nós vamos comentar aqui hoje. Comenta aí, O que nós vamos comentar? O que nós falamos aqui hoje? Comenta aí, guarda o teu pé, que foi o começo da live, né? Guarda o teu pé. Guarda o teu pé. Quem não viu a live não vai entender nada porque desse comentário, mas comenta lá. Guarda o teu pé. Guarda o teu pé. Guarda o teu pé. Beleza? Guarda o teu pé. Tamo junto. É um prazer estar com vocês. E é isso aí, galera. Um abraço, fica com Deus. E o curso do conflito está sendo preparado, tá? Se vocês acham que isso aqui, mano, que nós estamos falando aqui é muito, o curso do conflito vai ser cabulosíssimo. Um abraço, fica com Deus. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana e tamo junto!